Sério? É verdade. Aí, consegui, pastor Jean. Consegui colocar para gravar. Agora tá gravando. Então, deixa ele no... Aí, irmãos, eu tô colocando para gravar. Tô colocando para gravar, porque quando acabar, aí para aqueles que não conseguiram assistir a aula de hoje, aí a gente vai achar um meio para enviar para os irmãos assistirem, tá bom? Vou só ajeitar minha tela aqui, que tá meio afora. Então, irmãos, vamos dar início a esta aula. Os que vão entrando, vão pegando a aula a transcorrer. Vamos orar a Deus para que Deus continue abençoando. Senhor Deus e Pai, pedimos a tua bênção, Senhor Deus, a cada um que entrar nesta reunião, nesta sala de aula. O Senhor venha abençoar, nos dar entendimento. Só que tá baixo, não vi nada. Não vai assistir, pode ser maravilhoso para mim ver. Peço em nome de Jesus Cristo. Irmãos, agora, evitando qualquer diálogo paralelo para não tirar a atenção. Agora, se quiser fazer nós paramos aquele dia, para quem estava seguindo, The Bluetooth device is connected successfully. ligando o Bluetooth aí. Aqui, se eu falar, Página 70. Nós paramos aquele dia daquela aula. Página 70. Na página 70. Está dando para ouvir legal? Página 70. Todos com a sua revista na mão, para que nós possamos, então, dar essa sequência. Aqui nós temos, irmãos, ainda falando sobre as interpretações, sobre os símbolos que constam na nossa revista. Aqui nos fala sobre os insetos, o significado de abelha, nós aquele dia paramos por aí. Também sobre gafanhotos. Quando a gente está falando de interpretação, essa interpretação tem que ser bem criteriosa, bem cautelosa, para não interpretarmos errado e fazermos o nosso achismo. Gafanhotos simbolizam calamidade, os governantes ímpios. Né? A gente vê aqui crocodilo, geralmente, ou dragão, simboliza o Egito, e também todo o poder anticristão, todo o poder que é contra Cristo, também é relatado nesse crocodilo. Peixes, geralmente, é governantes das gentes. Formiga, quando a passagem bíblica fala de formiga, é diligência, zelo, trabalho, cuidado, tudo isso é relacionado à formiga. E as cores também têm seus significados. Temos que prestar bem atenção nas cores. Azul, tanto pode ser céu, montes, distância, perfeição. O branco, formosura, santidade, enfim, quando falou em branco, purificação. Outro detalhe, amarelo, geralmente enfermidade mortal, pestilência, que é aquele cavalo amarelo que a gente vê no Apocalipse. Carmesim, que é vermelho, né? Um vermelho, identificação, pecado, ou até mesmo um símbolo de purificação, quando você ainda que o seu pecado fosse vermelho, com a escarlata, como carmesim, eles possam ser purificados. Púrpura, da mesma forma, púrpura significa realeza, uma cor humana. Por isso que existe a cobertura do tabernáculo, vários tipos de pele, e as peles mais feias ficam por cima e vai gradativamente para dentro do tabernáculo. A última, que seria a primeira que é colocada no caso, mas a última é de cima para baixo, seria a mais fina, a mais bonita dentro do tabernáculo, e a mais feia fica por fora. É justamente isso, quanto mais se aproxima de Deus, mais belo fica. Depois também preto,
significa angústia, aflição e fome. Também se fala o preto do Apocalipse. O vermelho já é guerra, derramamento de sangue, como também vitória. Essas são os símbolos das cores. Aqui vem os anjos, ou até mesmo quando fala de Jesus. É citado os anjos terrenos e homem espiritual. Quando a gente fala de ressuscitar o velho homem, no sentido terreno, e o homem novo, no sentido espiritual, quando você se torna uma nova criatura. Mulher, quando fala mulher, pode estar simbolizando mãe da raça humana, e mulher vestida de sol, que vocês sabem muito bem, a matéria passada, Apocalipse, mulher montada numa besta representa Israel, da época da grande tribulação. Quando fala de virgem, servos fiéis que não se mancharam com a idolatria, que também é símbolo da igreja. Então, por isso que eu falo, você tem a parábola das 10 virgens. Por que virgem? Está dizendo aqui, servos que se mancharam com a idolatria, símbolo da igreja. Pode você ver que basta falar que está esperando o esposo, tem que estar com reserva. Aí, não vamos entrar no mérito, para interpretar aquele Mateus 25, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes os outros simbolizam as 10 virgens como noiva, e a noiva não é, elas são acompanhantes da noiva. Primogênito. O primogênito, que eu, na aula já falei para vocês que não é o primogênito do Jó, é primogênito, né, que é falecido. Agora fala de primogênito, Israel e os primogênitos da salvação. E criança é sinal de humildade e dependência. Quando nós vemos qualquer passagem que fala de criança, humildade. Se você não for como essa criança, não pode ir para o reino de Deus. Se você não for humilde, você pode ver que uma criança, você briga com ela, você às vezes até bate, as criancinhas pequenininhas, até repreende, segura a gente beijar, porque é a simplicidade, a humildade e a dependência. Quando o símbolo de coração, aí também sentimento moral, coração como sentimento moral, também como consciência, como dizer aquele, onde está o seu tesouro, a sua consciência, a sua memória, o seu pensamento, coração como afeição e amor. Por isso que eu falo, quando você vê uma passagem bíblica, você tem que tomar cuidado, e quando se fala em coração, tem que ver se é literal ou se é espiritual, se é físico ou se é espiritual. Você vê aquela passagem de Ezequias, quando o rei foi desenganado por Deus, e Deus disse para ele, põe a tua casa em ordem, porque não era servir com um coração puro. Coração bom, coração puro. Ele não estava dizendo no sentido de conhecimento também de glória, felicidade, governo, os olhos é a janela do coração, que muitos dizem. Então, eu falo, cada passagem bíblica, você não pode falar, está falando de olho, eu já vou falar que é olho e acabou. Não. Às vezes você está vendo falar de olho, está querendo dizer que é um conhecimento, que é felicidade, que é governo, depende o contexto. Quando fala de braço, força e poder. Braço nu estendido, símbolo de poder em exercício. É porque braço nu estendido é quando você arregaça a manga, braço estendido, né? É sinal de força e poder, né? Mostrando sua força. Mãos, atividade, poder, comunhão. Irmão, mão, quando você vê que o sacerdote tinha que lavar os pés e as mãos. Mão simboliza também toda a nossa obra. A maioria do que você faz, você precisa das mãos. Se é uma costureira, usa as mãos. Motorista, usa as mãos. Um ajudante de obra, usa as mãos.
O engenheiro usa, entendeu? O técnico de computação usa as mãos. Então, obviamente, ela simboliza também a obra que você está realizando. Mãos impuras é porque você está fazendo algo, fazendo alguma obra, realizando alguma tarefa que não é do agrado de Deus. Então, quando fala de mãos impuras, significa isso. É que tem vários tipos. Ó, mão direita, símbolo de honra e distinção. Poder, apoio e proteção. Eis que te tomo pela tua mão direita. Então, a mão direita simboliza justamente isso. Proteção e apoio. Daí vem aqui umas colocações de mãos, né? Mãos abertas. É liberalidade, vale, é mão aberta. Tudo para ele é liberal. Mão fechada é a falta da liberalidade. Não confunda com o pão duro, né? Punheco. Mãos limpas, que eu acabei de falar, em atos puros e justos. Os pés simbolizam firmeza, entendeu? Que foi firme e ereto, é justamente os pés. Então, a pessoa que tiver com os pés com problema, geralmente ele fica sentado, deitado, não fica firmado. Aqui, ó, pés firmados numa rocha é estabilidade. Estabilidade. Vem o vento que for, você sabe que você não vai se abalar. Pés colocados no lugar amplo, liberdade, conquista de espaço, nós temos que olhar. Os pés, lavar, prosperidade, vem pé mergulhado em sangue e vitória, quer dizer, você venceu os seus inimigos, estão todos mortos. Isso falando naquela época que eles venciam tudo na base da guerra e da morte. Não é literal. Eu vou ter que sentar no pé dele, não. Não é isso. Aquele que vai me ensinar. Eu sou o seu aprendiz. Onde você aprendeu isso? Aos pés de fulano de tal. Né? Ou seja, debaixo do ensino dele. Lavar os pés aqui, que já tem Gênesis e tem João, é um ato de hospitalidade e também de humildade. Veja bem, esse lavar os pés, vai ver que aquela mulher que chorou nos pés de Jesus, molhou seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos e ficou beijando os pés de Jesus. E Jesus disse para o fariseu: você não me ungiu com óleo, você não me beijou e também não lavou meus pés. Porque era um símbolo. Por que Jesus cobrou daquela mulher, daquele fariseu, ou daquela mulher que entrou na casa do fariseu e fez aqueles atos? É porque ungir com os olhos, eu já expliquei na sala de aula uma vez, ungir com o da pessoa e é com que eu quero ter comunhão contigo. E lavar os pés, você quer dizer, estou aqui para te servir, estou aqui para te atender. Então, lavar os pés é ato de hospitalidade e também de humildade. Pés escorregando. Você fala assim, ó, tal, os pés estão escorregando. Está cedendo à tentação. Está arriscado a cair no pecado. Simplesmente cedendo. Fica nu. Quando a pessoa está de nu, ele simboliza com os pés descalços. E sacudir o pó dos pés é uma rejeição. Rejeição, separação. Quando a Bíblia diz que Jesus ordenou, quando alguém não te atender numa cidade, sacode a poeira dos pés, quer dizer, rejeita aquela cidade e segue o seu caminho. Então, o Senhor pediu justamente isso. Depois vem aqui, fronte, glória, servo, ou até mesmo na mita, né, aquele chapéu parece mais um, só tinha esse detalhe de algo escrito na mita que era na fronte. Cegueira significa incredulidade. Sangue, vida ou alma. Veja bem, nessa parte do sangue, vocês têm que tomar muito cuidado. Há uma religião que você conhece, eles falam que não pode doar sangue. Por que pode doar sangue? Não pode doar sangue porque o sangue é alma. Então, se eu doar sangue meu para algum irmão, eu estou dando um pouco da minha alma para. Então, a internet está meio ruim, não sei se é a minha aqui. Eu vou até pedir para os demais da casa que desligar.
celulares. Ó, bem, desliga o seu celular. A internet você deve estar caindo aqui. Zero. Hã? Eu zero. Desliga a internet. Então, bom, já solicitei para ver se dá uma melhorada aqui. Porque é compartilhado com muita gente. Então, vai estar sendo gravado, na pior das hipóteses, depois a gente manda para quem te manda o link para você assistir. O sangue, você tem que tomar cuidado, nem sempre, na passagem bíblica, o sangue simboliza a alma. O sangue é a alma do corpo, ou seja, é o sangue literal, é o sangue, por isso que fala que ele é a alma, se tirar o sangue do teu corpo, qualquer um de nós tirar o sangue, a memória, a pessoa é considerada morto. É o sangue que dá vida ao corpo. Então ele é a alma do corpo, ele não é a nossa alma. Então a gente confunde a nossa alma, sendo que ela fosse o sangue. Então, se fosse assim, misericórdia, né? Não poderia haver doação de sangue, aquele hemodiálise, nada disso ia poder. Agora, da alma sai e volta. Deus recebe sangue e outros. Não tem mais sensibilidade espiritual. Tudo é perfeita e saber isso. Aqui está falando de conexão da aqui deu uma melhorada aqui, mas vamos indo. Porque às vezes a sua internet vai um pouco, a minha duas casas, então fica meio adultério, quando eu falo de infidelidade, infração do pacto, idolatria. Adultério é quando, justamente quando você, como é que eu posso dizer? Você não cumpre um contrato com uma pessoa. Você tem uma aliança, um pacto com alguém, você desfaz aquele pacto para atender uma outra pessoa. Você adulterou aquilo, é mesmo ser uma coisa que arrebentou, fez um outro, fez outro tipo. Então, eu falei adultério aqui, é infidelidade, infração do pacto, idolatria. Você fala, então, idolatria, se eu tiver idolatria, eu estou em adultério. Espiritualmente, você está traindo a Cristo. Você serve a Cristo, ao mesmo tempo está adorando Maria, Jorge, sei lá quem. Então, isso é considerado diante de Deus também um adultério. Embriaguez, pecado sem freio e também operação do juízo divino e repressão do castigo. Presta atenção nessa palavra embriaguez. Há aquela passagem lá em Coríntios que fala da glutonaria. Quero que vocês entendam. No original, aquela glutonaria, bebedice, glutonaria seria, na nossa linguagem aqui popular do Brasil, seria baladas, orgias, esses bacanais, essas coisas aí que é prostituição. Isso seria a glutonaria, desejos desenfreados. Não é só comer bastante. É lógico que se você comer bastante, você pode causar mal à sua saúde, mas nem sempre isso significa um pecado. Se você fica com fome, você, às vezes, uma pessoa de bom porte, né? Não vou citar nenhum dos alunos, mas uma pessoa de bom porte, às vezes come mais do que o outro, que é magrinho. Não é porque ele é glutão. Tem mais necessidade de alimento. Então, aqui diz ainda, comer é participação da verdade, fome, penúria, escassez e falta. Quando fala de pão, olha só, alimento espiritual representa também o corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo e Cristo não está no pedaço de pão. Isso seria transubstanciação, consubstanciação. Não, ele representa um símbolo do corpo de Cristo. Então, não tem a falar que, então, se ele é um pedaço do corpo de Cristo, eu estou comendo o corpo de Cristo. É símbolo. Diz aqui, pão da vida simboliza Cristo. Vinho é o sangue de Cristo, como também o vinho na Bíblia, preste atenção, nem sempre é relacionado só ao sangue de Cristo. Aqui está citando a passagem de Soia.
Mas o vinho na Bíblia, quando você lê, simboliza também alegria. Alegria. Ao vinho, é o pão que desceu do céu, o maná que era nos flocos. Sal, conservação, porque nós não temos essa terra ainda viva, tem que começar uma tribulação, sem Deus descer a ira dele, conservando essa terra para que Deus não venha destruir enquanto nós estamos aqui. Fermento. Fermento é maldade ou corrupção. O fermento, muitas vezes, é falsa doutrina, heresias. Então, conforme a passagem bíblica que é pedindo para você sair do fermento, tomar cuidado com o fermento de fariseus, fermento de Herodes, outros fermentos que tem na Bíblia, eu tenho que estar te dizendo, cuidado com as heresias, cuidado com os ensinamentos errados. Depois, azeite, é claro. O azeite, o Espírito Santo de Deus, o azeite sempre simboliza o Espírito Santo de Deus. Incenso, irmão, o incenso é oração, por isso que tinha um altar de incenso. E quando Ezequias assumiu o trono, o Arcais, seu pai, tinha fechado o templo e tinha acabado com o incenso. A primeira coisa que ele fez foi limpar o templo, voltar aos cultos, voltar ao incenso, ou seja, voltar à oração. E muitas igrejas hoje já não tem mais o incenso. O incenso, você sabe, ele queima ali na brasa, aquele perfume, as essências, as 3 essências, ali sobe aquela fumaça da oração. Fogo, elemento purificador e também juízo divino. Às vezes tem crente que chega lá e fica lá pedindo: ô Senhor, manda fogo, manda fogo. Se ele tiver desmantelado, vai vir fogo da ira de Deus sobre ele. Vai pedir fogo, 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 com o altar todo quebrado. Não, a pessoa tem que pedir a Deus. Tem que manda fogo. Às vezes tem crente que está tão atrasado que ele fala assim: ô Senhor, manda do seu poder. É que ele não ouve. Mas Deus assim: mas eu mandei no dia de Pentecostes, nunca mais eu peguei de volta. É nós que estamos buscando o poder de Deus e estamos pedindo para Deus mandar de novo. Lepra é pecado, a Isaías 1:6 fala sobre a lepra. E depois, se você quiser ler, lá quando fala em Levítico, capítulo 5, ele fala sobre a lei da lepra, do leproso. O leproso era preciso tirar fora do arraial. Um simbolismo da disciplina. Aquele que está com lepra, que está com pecado, ele tem que sair do arraial, ou seja, ele tem que ser tirado da comunhão da igreja até que seja reparado a sua falta. Cinturão, apertado é prontidão para o serviço e frouxo é repouso. Quando fala de cinturão, quando a Bíblia fala assim: estejam cingidos os vossos lombos, lá em e acesas as vossas candeias. Cingidos os lombos, porque eles usavam aquelas vestes, eles não, era preciso amarrá-lo na cintura, para que eles ficassem um pouco mais curtos e eles pudessem correr no caso de uma guerra. Linho fino, é a justiça do santo. A disposição para partir, que eu acabei de falar, uma prontidão, pegar o cinturão apertado, colocar os vestígios aqui, mérito de justiça própria com a salvação, e cingir, amarrar na altura do lombo, que é da cintura. Querubins é a glória soberana de Deus, são os querubins. E prostrar-se, reverência e humildade. É quando você se curva diante de Deus. Agora, na página 74, tem 2 palavras aí que às vezes é confundida. No 26 está dizendo castiçais, representa as igrejas. Castiçais representa as igrejas. Depois, no 27, fala lâmpada e candelabro, luz, gozo, verdade e gozo. Qual é a diferença entre castiçal para candelabro? Então, você vai dizer: castiçal e candelabro é a mesma coisa. Não, senhor. Não, senhor. O castiçal, você conhece um candelabro, não tem nenhum desenho aqui agora, mas parece um garfo com 6 dentes, 7 dentes, um no meio, 3 de um lado, 3 do outro e um no meio. Esse é o castiçal. O castiçal, esse é o candelabro. O candelabro é o que sustenta, é o pedestal que sustenta o castiçal. O que é castiçal? É cada um
daquelas canas, cada uma delas, onde em cima vai uma vela, né, que eles falam vela, que acende a candeia, e fica a chama acesa. Então são 3 de um lado, a chaminha acesa, e 3 do outro. Cada um desse é um castiçal. 1, 2, 3 castiçal para cá, 3 castiçal para lá, um castiçal no meio. Então são 7 castiçais. Cadê o 7? 7 castiçais. Então, a haste que sustenta o 7, olha o 7, a haste que sustenta o 7 se chama candelabro. Aí que está a diferença. Candelabro é o que sustenta os castiçais. Por isso que fala assim, Jesus é o que anda no meio dos 7 castiçais. Porque é um candelabro com 7 castiçais. Para a gente entender, senão a gente fala, é a mesma coisa. Não. É claro que você fala de candelabro, é 5 castiçais. Você só de castiçais, você está falando do candelabro. E aqui fala sobre chave, significa autoridade. Porta significa acesso, recurso, direito de entrar. Como Paulo diz aí, Coríntios 16, 9, que uma porta grande e eficaz se me abriu. O que significa isso? Deus está abrindo uma grande porta. A Bíblia fala em Apocalipse 3, sobre a igreja de Filadélfia, que fala, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, tendo pouca força não negaste o seu nome. Aí você vê que já deixou a porta aberta, é que nós estamos vendo aqui, é oportunidade, porta fechada é impedimento. Ó, Deus fechou a porta para você. Ou seja, que porta? Eu não estava em lugar nenhum. Não, Deus está colocando um impedimento naquilo que você ia realizar. Deus está colocando um impedimento naquilo que você ia tentar conseguir. Então, Deus fechou a porta para aquela negociação. Deus fechou aquela porta de emprego. Deus fechou aquela oportunidade. Deus fez um impedimento naquilo que você estava tentando fazer. Significa porta fechada. Então, outro detalhe aqui. Balança é um trato íntegro e justo. Porque Deus vai colocar você na balança dele, cuidado, é sinal de que Deus vai cobrar. Deus vai querer saber como está sendo. O prumo, para quem já trabalhou em obra, sabe, é para ver se o muro está crescendo reto. Se você não põe o prumo, você não vai ver, ele vai crescendo assim, e cai. Então, o prumo é para que ele cresça bem retinho. Então, é da mesma forma o prumo de Deus. Ele coloca o prumo, se o cristão crescer, o tempo ele vai cair. Aí, se Deus colocar o seu prumo, vai estar sempre de pé e sem perigo de cair. Cadeia é escravidão, cadeira, dignidade, conhecimento. Âncora, esperança em Cristo. Hebreus 6,19. A esperança é a âncora da minha alma, diz a palavra do Senhor. Ou seja, por que a tua alma tem tanta fé? Porque ela está ancorada. Você vê um navio, quando ele precisa parar em certo lugar, por uma missão, alguma coisa assim, exploração, o navio ele desce suas âncoras. As âncoras descem até o fundo do mar, e aquela lá ela segura. Pode vir o mar para um lado, para o outro, o navio permanece na posição que ele queria. Ele está ancorado. Na hora que é para ele sair, levanta a âncora e ele sai. Então, quando fala assim, em Hebreus 6,9, a esperança é a âncora da nossa alma, que nós estamos firmes, que nós estamos ancorados na esperança que Cristo deu ao nosso coração. A arca simboliza concerto memorial com o homem, também simboliza Cristo e também simboliza, mais ainda, a presença de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. É que a gente vê que o Senhor se manifestava lá no lugar santíssimo, justamente sobre a arca, o sacerdote sentiu então a presença de Deus. Quando se fala de arco, é batalha e vitória. Quando se fala de cruz, irmão, cruz é sacrifício. Agora você diz, eu sabia que cruz é sacrifício. Então por que Deus, Jesus fala, né? Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. Ou seja, tem que ter sacrifício para poder seguir a Cristo. Senão você não vai conseguir ser discípulo dele. Coroa é recompensa, honra e glória. A nossa coroa está guardada, a nossa recompensa está guardada. Às vezes tem gente que pode achar no céu que vai dar uma coroa, será que vai ser muito bonita? Não, como a gente diz, uma recompensa que a gente nunca sabe, nem vai conseguir saber que tipo de recompensa
Essa outra palavra, lembra essa outra palavra? Isso não quer dizer nada, o Tiago dá risada, não quer dizer nada do que vocês estão pensando, Tiago. Não. Isso aí significa a mesma coisa que chifre, né? Na Bíblia, quando fala, significa poder. Quando fala assim, os 10 chifres da besta, lá de Apocalipse, 10 poderes. Poder, dignidade real, refúgio e segurança. É só coisa bonita. Né? Deus me defenda, né? Deus me defenda. Então, a gente está vendo que é poder. Então, sempre quando você vê essa palavra, aqui está essa palavra meio indigesta, quando você vê a palavra chifre, né, na Bíblia, é poder. Né? Então, a gente tem que saber isso aí. Depois, quando fala de harpa, gozo e louvor, e trombeta. Trombeta, já expliquei para vocês, chamada para preparar, sinal precursor de acontecimento importante. Ou seja, a trombeta pode ser para juntar e também para partir. Então, as duas trombetas, Deus mandou Moisés fazer 2 trombetas, uma era para recolher o povo, juntar o povo, agregar o povo, e a outra para partir. Então a gente sabe que a gente fala que ao toque da última trombeta, Deus vai buscar a segredo. Como assim da última trombeta? Justamente isso. Toca primeiro, junta todo mundo, já está juntando, né? Esses crentes, né, da igreja invisível, já está juntando, e na hora que ele der a segunda, que é o último toque, a igreja subir. Depois vem outra palavra que às vezes é conhecida, que não fala que essa palavra já lembra do campo. Enxofre simboliza tormento. Enxofre simboliza tormento. E também hisopo, purificação. Esse hisopo é como se fosse uma erva para você usar para purificação. Para desintoxicação, enfim. Era como é que chama aquele chá que eles falam? Um chá verde, para descongestionar, assim, né? E daí aquele chá que muita gente fala assim, é bom para tomar. É o chá detox. Isso, detox. Chá detox. Então o risol é quase igual isso. O Tiago conhece bem essas coisas. Então, purificação. Então, é muito interessante. Agora, na lição 13, capítulo 13, nós vamos sair dessas simbólico para ir para a parte dos números, que é a terceira parte do símbolo. Parte do símbolo. Vamos lá. A simbologia. Os hebreus, segundo aqui a Bíblia, eles não escreviam o número como nós escrevemos. 1, 2, não. Eles usavam letras do alfabeto para poder escrever. Tanto que diz aí, número 1, Belt, número 2, e assim por diante. Né? Então, a gente vê que eles usavam palavras para designar um número. Como se fosse hoje a gente escrever o U e N. Não com aquele número. Eles não usavam o número. Então, virando a página, começa a significação. Só lembrando, já que está todo mundo, os que era para conectar, estão conectados. A semana que vem, nesse mesmo horário desse bate-canal, nós estaremos dando uma recapitulada naquilo que eu passei para vocês algumas semanas atrás. Uma recapitulada, aquelas famosas dicas, vocês sabem que eu passo sempre, né, do que vai cair. Agora, preste atenção, é uma novidade. É uma novidade. A novidade é que eu vou passar a prova para vocês, as perguntas. Vamos supor que fosse agora. Eu vou mandar no zap do grupo e vocês têm 30 minutos para me mandar a resposta pelo zap em PV. Entendeu? Como assim as respostas? Por exemplo, aquela primeira que é associar a coluna, vocês vê a resposta. Eu vou dar um exemplo, então não estou nem com a prova aqui. Vocês põem lá os 10 primeiros. Você põe 8, 9, calcula a resposta. E no V ou F, eu vou colocar V, até o 10. Pronto. Aí vocês mandam no meu zap no PV, né? Eu dou aquela conferida e a nota vai lá para a diretoria. Entendeu? Vai valer a nota. Segunda-feira que vem. Tudo isso em acordo com o nosso diretor. Aproveita. Como vai ser, Jair? 30 minutos para fazer a prova? Aí depois mandar a resposta? Não, sim, eu achei. Não estou dizendo o tempo, não. É porque tem gente que demora mais, né?
Não, o que demorar ele vai mandar depois para mim. Sim. Porque, ó, eu Entendi. dou dica. Vocês estão na casa de vocês, eu não estou vendo. Lógico, sim. Não, o senhor sabe que eu termino rápido as provas. Terminou, você manda no zap. Eu vou ver o mandando. E eu quero também dar uma dica para os irmãos. Eu faço a avaliação semana que vem e são palavras do diretor. Para começar, vai ser, se eu não me engano, angelologia. Entendeu? Angelologia. Então, que é doutrina sobre o anjo. Para ele buscar, ele precisa que a maioria dos irmãos que puderem, eu mandei o áudio, os que puderem, acerte a mensalidade, ele mandou, puder também, só avisar ele, só para ele não ficar aguardando e saber, porque ele precisa desse feedback, desse retorno dos irmãos, para que ele possa, então, ir buscar os novos livros. E a gente está aqui para continuar. Voltando aqui na história da significação dos números, simboliza unidade, primazia, independência. Quando a Bíblia fala de 2, fala de autoridade, conservação, confirmação. Você pode ver que às vezes a gente não repara, mas tem bastante números na Bíblia. Olha 2 animais de cada espécie, 2 anjos para salvar Ló, viu? E vai 2 anjos anunciar a ressurreição e a volta de Jesus, 2 grandes luzeiros que foram feitos para governar o dia e a noite. Em várias posições falam do número 2. O número 3, claro, Trindade. Mas não fica só aí. A Trindade é bem falada aqui. Ó. Nos 3 anunciaram Abraão, começaram na cidade de Israel. 3 meses foi escondido Moisés. 3 hebreus na fornalha. 3 vezes Daniel orava, 3 dias e 3 noites Jonas no ventre do peixe, e 3 dias após a morte de Jesus. Então, o 3 é bem relatado na Bíblia. Agora, o 4, o reino de Deus, nos dá a ideia de algo completo. Os 4 homens carregados paralíticos, depois a Bíblia fala dos 4 anjos que foram vistos nas visões de João, e também os 4 escritores do Evangelho. A gente vê que 4 na Bíblia também é citado. 5, voltando a falar das virgens prudentes e as virgens loucas, ela fala aqui, ó, simboliza liberalidade, trabalho, atividade. Ó, 5 virgens prudentes, depois fala dos 5 talentos, depois fala das 5 virgens mestres, que são as loucas, 5 maridos da mulher samaritana, e também o rico da história lá, tinha 5 irmãos. Então, você vê que o 5 também. Você vai ler na Bíblia o número, você tem que ver o que simboliza, o que quer dizer, para você interpretar melhor. 6, o número de um homem. No 6º dia, Deus criou o homem. Aquilo que eu falo para o Golias, para quem não sabe, ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. Dá um trabalho para vocês de hermenêutica. Quantos dedos ele tinha no total? Então, 666, como eu já expliquei na matéria passada, o número de um homem. O número de um homem, a gente vê aqui na relação do 6. 7. O 7 é o número da perfeição, da plenitude, pleno, completo. 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7 lâmpadas, 7 canudos, 7 do candelabro de ouro, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 igrejas, um monte de 7, tudo simbolizando as coisas de Deus. A perfeição, a plenitude. Seria 7 mais um novo começo. O 9 é um número incompleto, de incompreensão, perda, ingratidão. Por que ingratidão? Porque foram 9 os leprosos curados que não voltaram a agradecer. Viu? 9 não voltou para agradecer. Então é um número que simboliza também ingratidão. 10 é uma perfeição ordinal, quer dizer, de número. 11, conservação, segunda geração. Os 11 filhos que fala que a Bíblia Sagrada, justamente, no Vale de Jaboque, fala que ele passou o vale e enviou os filhos na frente. A gente que acha que ele foi ruim, né? Sabe que o irmão dele está querendo pegar ele para trucidar. Ele chega e fala para a família, vai vocês na frente. Aí vocês na frente, eu vou depois. Mas não, ali ele
queria ter particular com Deus. O sonho de José, 11 molhos e 11 estrelas que se inclinavam a ele. Então a gente vê que esse 11 também é bíblico. 12, as 12 pedras do peitoral do sacerdote, representando 12 tribos de Israel. É curioso dizer que, quando se fala aqui na Bíblia, os que saíram do Egito de 20 anos acima morreram no deserto, aí você começa a olhar uma posição, até esses dias um dirigente de igreja me fez essa pergunta, justamente sobre isso. Eram 12 tribos. E os remanescentes tomaram posse de Canaã. Só que eles tomaram posse, eles precisariam dos sacerdotes, calcula-se que os levitas que saíram do Egito, é claro, os que ficaram mais velhos morreram de idade. Mas os que saíram entraram na Canaã porque eles precisavam, não podia acabar com a tribo de Levi, que eram sacerdotes. Como Arão morreu, o seu filho acabou assumindo lá em Canaã como o sacerdote de Israel. Então a gente vê que dessas 12, fala das 12 tribos, 12 discípulos, e aí vai, esses 12 tem 12 portas, 12 pérolas, 12 anjos, 12 nomes das tribos de Israel, 12 nomes dos apóstolos, a cidade. A gente vê que 12 simboliza justamente o governo de Deus manifesto no mundo. 30, força humana, voluntariedade e preço da traição. Por quê? Porque 30 moedas de prata foi o preço da traição de Judas para com Jesus. Quarentena. 40 não, 40. 40. 40, aprovação. 40 anos começou o maná no deserto. Agora você vê aqui, ó, 40 dias Moisés esteve orando, 40 dias Elias viajou, alimentado pela comida que o anjo trouxe, 40 dias ficou Jesus no deserto de João e orando. Vocês viram? Vocês viram? Os 3 passaram uma quarentena. Os 3. Agora, você tem que saber o que acontece quando termina a quarentena. O problema não é como que você entrou nela, é como que você vai sair dela. Moisés saiu com o rosto brilhando, porque ele tinha que pôr até um véu de tanta glória que ele recebeu. Jesus saiu começando o ministério depois de vencer a Satanás. E Elias teve um encontro com Deus e foi fazer mais 3 obras que Deus designou. Todos os 3 saíram vitoriosos. Agora vai de pessoas para pessoas. Né? Acaba essa quarentena, vamos ver o que vai acontecer aí com muitos. Eu só espero não sair mais gordo. Não dá. Aí já seria demais. Não, daí já seria demais. Então, nós vemos aqui que 40 é justamente os tempos que é colocado. Agora, irmãos, preste atenção neste auxílios externos. Como assim externo? Auxílios fora do que você está lendo ali no contexto bíblico. Ele está dizendo aqui, ó, várias matérias ou ciências extra-bíblicas precisam ser estudadas. Ciências extra-bíblicas. Então, você, o Monte Moriá, o Monte... você tem que ter um conhecimento de planície, de vale, do que é montanha, um estudo assim, de geografia. Por isso que tem a geografia bíblica, que ainda não passou para mim passar para vocês, mas tem a matéria de geografia bíblica. Ó, essa contribuição não pode ser dispensada. Tanto é que, se você for ver lá na Bíblia Sagrada, tem um sermão da montanha, um sermão do monte, e fica aquele nominho que vem em cima do capítulo, ou em cima da passagem bíblica, mas que ele coloca, que não está no original. Aí quando você o sermão da montanha ou o sermão de Deus. Um detalhe muito indispensável é compreender os acontecimentos que são narrados aqui. Um
acontecimento está sempre estritamente limitado ao ambiente geográfico. Por exemplo, o Sinai foi um ambiente onde dizia o Monte Sinai. Até hoje é muito importante, é onde desenrolou tudo. A instalação de Israel, receber, entender, que muitas vezes vocês vão ver que mais na frente, às vezes é uma cadeia de montanhas. Eles chamam por um nome só, mas cada montanha tem a sua denominação. O conhecimento da geografia do crescente fértil. Todos vocês conhecem o crescente fértil. Geografia do crescente fértil. Que nome é esse? Crescente, por causa da lua crescente. Quarto crescente. E fértil, porque o solo é fértil. Mas aonde fica o crescente fértil? O que está falando? Ó, você vai interpretar a Bíblia, você tem que ter um conhecimento da geografia do crescente fértil, onde desenvolveram as primeiras nações do mundo antigo. Onde é o crescente fértil? Entre os vales do rio Tigre e Eufrates. Vocês conhecem muito bem Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, ali na Irã, Iraque, aquelas quebradas ali. E para baixo um pouquinho daquela região, começa a região nordeste da África, onde tem o Egito. Para quem não sabe, o Egito é o nordeste da África. A gente fala Egito, pensa que a África é só Moçambique, Senegal, Etiópia. Não, o Egito é África também. Então, lá no Egito tem o Rio Nilo. Então, entre o Rio Eufrates, Rio Tigre, aquela regiãozinha do Irã, Iraque, Kuwait ou Kuwait, aquela regiãozinha é chamada crescente fértil, onde é uma região crescente, né? Se você pegar os dois rios mais o Nilo, formam como se fosse uma meia-lua. Formando uma meia-lua, eles põem como lua quarto crescente. Então, é crescente e é uma região fértil. Por isso começou todas as nações. Você vai ver lá em Gênesis 10, tudo aquilo vai fulano, saindo de Jafé, saindo de Sem, e veio tal nação, veio tal nação, veio tal nação. Todas aquelas nações que foram surgindo em Gênesis 10 foram um crescente fértil. Dali que saiu um dos caldeus, dali que saiu o Abraão. Vamos lá. Então, o conhecimento, os quais deram origem a muitos povos ainda hoje existentes, é indispensável saber de onde surgiu esse povo. Eu estou fazendo um estudo, não sei quando, né, porque ele não sabe nem quando ele vai pregar uma vez. Aí eu estou trabalhando um estudo sobre a conquista, os nobres de Deus, né, os servos de Deus, Israel, os hebreus, conquistaram Canaã. Mas aí a gente já sabe, não. A curiosidade é que eles conquistaram. Mas para eles tomar posse, tiveram que vencer 7 inimigos. É isso que eu estou estudando. Então, cada inimigo tem um simbolismo na nossa vida de hoje. Gigantes, Jebuseus, os amorreus. Essa turma são 7. Os amorreus tiveram que lutar 2 vezes contra os amorreus. E cada um, eles têm a sua simbologia para os nossos dias de hoje. Você entender qual é o seu inimigo, como que você tem que vencer esse inimigo. Então, estou fazendo isso sobre isso. É muito interessante conhecer esses. Pode deixar, Tiago. É muito interessante. Igual uma apostila. Eu estou montando uma apostila para ver se, por da vontade de Deus, quem sabe ela vira um livro. Porque é um pouco salgada, né? Eu estou tentando pôr umas batatas para ver se tira um pouco do sal. Né? O título dessa apostila é justamente, bem grave, né? As más companhias corrompem os bons. Então, vamos estar falando sobre tudo isso. O que é bíblico, onde está na Bíblia. Muitos falam, mas não está na Bíblia, não pode pegar tudo. Então, estamos fazendo, estamos trabalhando em cima disso aí. Quarentena é para isso, não pode ficar parado. Tem que aproveitar o computador aqui para atualizar. Então, voltando à história. Me diz uma conhecer coisa. a história das nações. Diga. Ei, professor, desculpa. Tem alguma palavra na Bíblia que seja irrelevante? Entendeu a pergunta?
Tem alguma palavra na Bíblia Tem que palavra- seja tem irrelevante? palavra séria? Tipo assim, que não se deva pregar na igreja porque pode causar alguma discórdia, por exemplo. Ah, não. Tudo que você for pregar na igreja, sempre vai ter os que discordam. Isso aí, meu amigo. Principalmente se você for falar o que a Bíblia manda. Aí vai ter mais discórdia do que apoio. Nos dias de hoje. Vai ter mais discórdia do que apoio. Mas é o que eu falo. Se você tiver com a interpretação certa, o senhor pesquisou, eu estou orando por essa apostila que eu estou fazendo. É claro, a Bíblia é clara, ela interpreta ela mesma. Agora alguém fala, mas isso eu não concordo. Então você que não está concordando, você não vai conseguir agradar. Entendeu? Porque sempre, ainda mais nos dias de hoje, a maioria está querendo a coisa mais fácil. Você falar, ensinar modos de conquistar a prosperidade, de conquistar seu carro próprio, de conseguir sua casa, todo mundo aceita tudo que você falar. Agora que você assim, vai falar das 7 posições que precisa ter para ir para o céu, e já vê esse camarada com essa história, eles não aceitam. Até o que diz lá em Amós, capítulo 5, a pessoa aborrece com quem corrige ela, ela não gosta de quem corrige. Então, isso aí você vai achar muitas passagens bíblicas que eles não querem que pregue. Ô, pastor Tiago, o que fez a pergunta? Acho que é Tiago, né, o nome dele. Isso. O irmão falou assim que perguntou se há alguma coisa que não deve ser falada. Leia 2 Timóteo, capítulo de número 3, e versículo 16. Diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí a resposta. Repete aí, por favor. 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 17 e o 18. Obrigado. Não, é que eu tava conversando com a minha mãe esses dias e falei uma coisa, e ela me citou exatamente 2 Timóteo 2, de 14 a 16. Ó, tá vendo? Tem muita coisa que não é tão relevante, que é para não dar encrenca. Eu falei, eu citei a passagem de Hebreus que fala que para Deus é impossível mentir, né? E falei assim, como é que você prega isso na igreja se todo mundo fala, não, para Deus não tem nada impossível? E se a própria Bíblia diz que para Deus é impossível mentir, né? Meu Deus! Como é que você prega isso na igreja? Aí minha mãe, não, mas isso aí, isso é irrelevante. Não, assim, tem coisa que Deus não conhece? Tem coisa que Deus não conhece. O que ele não conhece? Um Deus maior do que ele. Foi o que eu perguntei outro dia para um amigo meu, tem coisa impossível para Deus? Ele, não. Eu falei, então Deus pode matar indiscriminadamente? Não, foi, então é impossível. Deus pode mentir? Ele, não, foi, então para Deus é impossível. Isso que eu falo. É o contexto que faz com que a gente tenha que saber quando fala assim, fala Deus nada é impossível. Depende do que está falando antes. Se você pegar só um versículozinho de Lucas 1:37, vai ficar aquele negócio no ar. Aí, a partir da hora que você vê o contexto, você vai explicar o que é que está dizendo que para ele não é impossível. Aqui tem algumas perguntas chegando. Fizeram uma pergunta aqui sobre o camelo, que Jesus cita. Mais fácil o camelo. Eu acho que deve ser essa passagem. O camelo fui eu que perguntei a passagem do camelo. Então, não, é camelo literal. Ali é um camelo mesmo, animal? Passar por fundo de uma agulha, porque o fundo da agulha também não é literal. O fundo da agulha é uma portinhola, como se fosse um mata-burro que tem na roça. É uma portinhola pequena que só passa o ser humano sozinho. Tem a porta da cidade, que é bem larga, bem grande, e do lado tem uma brecha que é para você entrar sozinho. Por que sozinho? Porque para você não entrar com a sua bugiganga para vender, para fazer seu comércio lá, porque no sábado é proibido. Foi o que o senhor explicou, né, na última aula. Então, daí eu falo, é mais fácil o camelo passar por aquele lugar que só passa o ser humano do que o rico, que tem o amor pelo seu dinheiro. Né? Igual o Thiago, que ele é rico, não vai entrar no céu. O que é rico, mas o amor dele está no dinheiro, como aquele jovem que foi falar com Jesus, esse é mais difícil de ele entrar, porque ele está apegado nas coisas materiais. É que uma vez me disseram que aquela corda que prende o barco se chama camelo. Não sei se isso é verdade. Seria dessa corda que estaria falando. Não, uma vez que Jesus falou assim,
em Bosques Rituais, o mosquito engoliu um camelo. Ali também é literal o que ele está dizendo. Né? Você pega uma peneira, né? E pronto, olha, quase que ele engoliu um mosquito. E o camelo já era, já engoliu. Quer dizer, você às vezes tenta segurar algumas coisas pequenas e os pecados maiores você está deixando passar. Então, vamos passar aqui. Outra pergunta aqui. Fizeram uma outra pergunta, como que vai pegar um novo livro? É tudo certo, o pastor Edson ele vai alertar, de repente ele faz um delivery de livro, vai fazer um delivery, ou então ele marca um dia, ele vai lá na própria biblioteca, porque cada um tem um endereço diferente, ele pede para um vir buscar para os outros, daí é ele que vai designar como vai ser entregue. Mas assim que os bons puderem, aqueles que puderem, pelo menos dar um retorno para ele. Vamos à continuidade. Então, quando falamos de história, é conhecer as nações circunvizinhas, que eu acabei de falar para os irmãos, aquelas, os heveus, os heteus, os jebuseus, aquela turma toda, conhecer aquela turma, e confirmar a veracidade dela. Como assim? Quando você começa a ver a origem daquelas nações, o que elas são hoje, onde que elas estão hoje, tudo, daí você vai ver a veracidade da história, que a história é real. Outro detalhe, conhecer a história da migração de Abraão, um homem chamado por Deus. Inclusive, sua rota em demanda da Canaã prometida. Né? Abraão foi chamado por Deus, veio lá da Mesopotâmia, veio lá da Crescente Fértil, veio de lá e saiu. O erro dele foi levar logo um sobrinho junto, tribulado. Deus falou, sai do meio da tua terra, da tua parentela, ele ainda levou o marido da tempera. Então, aqui, ó, o período de permanência de Israel também no Egito foram 40 anos, as suas transformações políticas e econômicas. E lá no deserto, pensa bem a tarefa de Moisés. Às vezes a gente só fala, Moisés tirou o povo do Egito, levou o povo para Canaã. E bom, ele tirou do Egito um que não tinha pátria, um povo que não tinha rei, um povo que não tinha líder, um povo totalmente misturado. Ele levou para onde? Para um deserto, 40 anos, que ali ele teve que ser o líder, ali ele teve que ser o professor, ali ele teve que instituir políticos através das leis que ele teve, ali ele teve que montar ali, como a gente está vendo aqui na lição, a parte econômica e política daquela nação, porque eles iam entrar em um outro país, iam para ter uma terra, que era Canaã, eles não estavam preparados a ser uma nação naquela época. E dizer aqui, como se pode ver, pois a história de transcendental importância acima no estudo da interpretação das escrituras. Muito importante olhar esse detalhe de aprender sobre a história. E outros auxílios, conhecer o reino vegetal e mineral, os costumes do povo hebreu. Eu até tenho um livrinho aqui, olha que bonitinho. O livro é muito bom. Não sei se está sendo bem focalizado. Está bem escuro. Mas é Doutrinas e Costumes. É muito bom esse livro para conhecer os costumes e a vida, né? Modo de comer, modo de vestir, algumas normas que eles tinham para usar. Então, o estudo da arqueologia também oferece pontos importantes, considerando que essa ciência confirma fatos e lugares narrados na Bíblia. Quando você estuda a arqueologia, onde eu vou estudar a arqueologia? Não, estudar se Jericó hoje existe. Como eu já expliquei para você, tem uma passagem que fala assim, entrando Jesus de Jericó, e o outro escritor do Evangelho fala assim, saindo de Jesus de Jericó, encontrou com o cego. O outro entrando de Jesus de Jericó, você vai, peraí, ele estava entrando, não estava saindo. Aí você vai ficar com essa dúvida na cabeça. Não, havia duas Jericó, Jericó Nova e Jericó Velha. Um escritor fala que Jesus estava saindo de uma Jericó, e o outro narra que ele estava entrando. Ele já estava entrando na outra Jericó. Então dá a impressão de que há uma discrepância na inspiração bíblica. E, dando sequência na 15ª, onde nos fala da profecia, o mais importante, profecia é base da mensagem de Deus aos homens, procedência, Deus é o autor da profecia. Deus é o autor da profecia. Os homens de Deus eram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia assume grande importância na Bíblia.
tudo quanto é profecia, a gente tem que olhar o que ela está relatando. Muitas vezes você pode dizer, tem tal profecia que ainda não se cumpriu. Não sei, às vezes ela já se cumpriu na época de Israel mesmo. Na época de Israel. Tem uma profecia que fala assim, duas pontas, e veio um bode, veio do Oriente um bode, e ele bate naquelas duas pontas, a ponta menor cai primeiro, depois ele derruba a ponta maior, aquele bode, né? Ele vem contra o carneiro. É uma passagem bíblica. É o que acontece. Você, isso aí é aquela torre gêmea. O bode era o muçulmano, o carneiro, os Estados Unidos. As duas pontas, a torre gêmea. A torre menor caiu primeiro, depois caiu a torre maior. Não, senhor. Lá já aconteceu, é coisa que já aconteceu, profecia cumprida na vida de Israel. Tem que tomar muito Não, tá alto. Oi? Alguma coisa? Vamos dar continuar. Tem gente que não está ouvindo, acho que eu consegui ouvir. Outro detalhe. A profecia é seguro para guiarmos à vontade de Deus. Se nós soubermos interpretar. Se souber interpretar a profecia que Deus colocou na Bíblia, você vai conseguir entender os propósitos. E é necessário em todo tempo, até que venha o dia, quando serão consumadas as promessas feitas à igreja. Bom, principalmente no dia que nós estamos vivendo. Nesses dias, tendo tanta profecia de que vai haver trevas e o sinal da vinda de Cristo. Jesus já está arrumando a mesa para a gente sentar. Não. Né? Tem gente que ele foca só no Brasil. E tudo isso que está acontecendo no mundo é porque Deus está com raiva do Brasil. Aí, o que a Espanha tem a ver com isso? O que a Itália tem a ver com isso? Se Deus está com raiva do Brasil por causa do carnaval, o que a Itália tem a ver? O que os Estados Unidos tem a ver? Você entendeu? Então eles começam a focar só em Brasil. Mas não, quando Deus cobra, ele cobra do mundo. Cobra do mundo em geral. Então ele tem que ver isso aí. A profecia se cumpre em geral. Não é nada de ficar se baseando no Simpsons. Parece que tem gente que acredita mais no Simpsons do que nas profecias ali. Propósito. Qual é o propósito da profecia? Para ter o objetivo certo e único. As profecias de Deus é mostrar sobre a salvação dos homens. O que Deus vai dar nas profecias? É mostrar o propósito principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas profecias já se cumpriram. Sobre a humanidade, divindade de Cristo, sua linhagem, seu precursor, o seu nascimento, tudo isso aí já se cumpriu. As funções de sua humilhação, tudo que foi relatado sobre Jesus, até a ascensão dele ao céu, já se cumpriu. Só falta cumprir a passagem do réu. Isso já aconteceu. Então, estava totalmente disperso, totalmente misturado. Estou respondendo uma pergunta que veio. E Deus sobrou santificar, jejuar, colocar aqui no altar. É claro que, entendo o que eu vou dizer, muitas coisas que está relatado que aconteceu no livro de Joel, porque o povo de Joel estava misturado. O que eu quero dizer para vocês? Se nós estivermos misturados, nós, né, com a gente também nos dias de hoje, acontece a mesma cobrança. Talvez não vai vir gafanhoto, porque da minha casa não tem nem plantação. Né? Não é literal um gafanhoto no dia de hoje, não é literal. Mas pode vir alguns tipos de cobrança de Deus que vem nos trazer prejuízo. A gente vê essa período de quarentena, esse isolamento social, tem trazido, não só no Brasil, como no mundo, um prejuízo muito grande. Então, podemos dizer que é simultâneo ao que aconteceu na época de Joel. Pastor Jair, eu que falei. Eu perguntei sobre a passagem de Joel 2, né? Ia dizer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí eu quero saber, isso já aconteceu quando o Espírito Santo desceu ou ainda vai acontecer? Negócio não, porque o derramamento, o Joel fala, e derramarei o meu espírito, o singular. Eu derramarei o. E Pedro, em Atos 2, ele fala, e derramarei do. Então, Pedro era uma parcela que ia ser derramada. Joel fala derramar total. E isso acontecerá ao arrebatar a igreja, né? E no milênio, quando todos serão cheios do Espírito Santo. Eu quero pôr a chave do caminhão aqui. Não é agora, não. Então, dando sequência. As dificuldades de interpretação das profecias. Temos que olhar.
deve ser A entendida câmera tá virada pra mim. literal. É o carregador Todas as portátil. profecias cumpridas tiveram seu cumprimento Legal. rigorosamente literal. Né? Então, todas as que se cumpriram, o cumprimento foi literal. Outra foi enunciada através de símbolos, presta atenção, símbolo, tipo, parábola, digo assim, às vezes é uma parábola, às vezes é um símbolo, né? Às vezes aparece como um tipo, que você vai interpretar e saber o que é que Deus está requerendo aquilo ali. Por isso que eu falo, eu li uma profecia que você acabou de citar, o Joãozinho, a profecia de Joel, a profecia de Abacuque. O Abacuque fala, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Ali, eu já falei na classe, ali ele quer dizer, prepara-te para o acerto de conta com o teu Deus. Mas isso era para Israel. Realmente, era para Israel prestar conta com Deus. Mas serve para nós nos dias de hoje. Né? Os cristãos nos dias de hoje também. Naquele dia, aqueles que ficaram no arrebatamento vão ter que entrar na tribulação e no juízo final fazer o acerto de conta com Deus. Então, esse acerto de conta é muito importante. Então, eu sempre falo, se Deus cobrou de Israel que ia só tomar posse de uma terra física, que dirá de nós que ele prometeu o céu. Está dando sequência aqui, os princípios que nós estamos vendo aqui que tem que ser observado. A necessidade de se conhecer a exatidão dessa figura para poder entender. Nenhuma profecia de particular interpretação. Tem que ser interpretada observando as regras do contexto e do ensino geral das escrituras. E não teve um irmão que perguntou que queria dizer essa palavra, é erro de digitação. É ensino geral das escrituras e o ensino sobre o assunto específico. Você lê uma passagem, leia, né, porque o Joãozinho citou Joel 2. Leia a história do povo de Israel na época de Joel, o que eles faziam, você vê o contexto antes, você vai ver que Deus está cobrando, né, para ir restituir que foram construídos pelo que apoiou, e foram coisas de outro detalhe, nunca devemos julgar que nós entendemos tudo. Nós temos que ser humilde, paciente, dependente da revelação do Espírito Santo. Eu quero te dizer, né? Se você eu só de eu ler, eu já tenho a interpretação. Seja humilde. Nenhum de nós, nem eu, nem ninguém, sabe todas as coisas se Deus não der a interpretação através do Espírito Santo. É isso que eu tenho que pedir. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Cansou? Vai descansar. Amanhã você continua a ler. Lê de novo. Até Deus te dá a interpretação. Aí, senão você pode jogar um achismo na igreja. Depois você chega na tua casa e fala, depois que eu falei para a igreja, eu vi que não era isso. Só porque você não teve paciência de esperar a interpretação. Aqui diz, os profetas. Os profetas eram os oráculos. O oráculo era a porta-voz de Deus em comando dos homens. Os profetas eram chamados de servos do Senhor, homens de Deus, videntes, profetas de Deus, mensageiros de Deus, profetas, santos, profetas, santos de Deus. Dizer que a ordem dos profetas, os primeiros foram os patriarcas, só que os patriarcas de Adão até Moisés eram profetas, mas não deixaram nenhuma profecia escrita. Dizer que, porém, no sentido restrito, somente Samuel começa o profeta. O ministério, Samuel a Moisés, mas não deixou nada escrito das suas profecias. Eu falei para os irmãos, o nome cana, é como se fosse uma garga, um modelo, né? Tem vários nomes. Aí quando você tem alguma coisa, você fala, eu vou cortar aqui e fazer um gabarito, né? Gabarito. Então tudo que eu for fazer é conforme esse tamanho aqui, um gabarito. Então o cano é gabarito. A palavra de Deus tem que estar enquadrada naquele gabarito. Então os que não eram enquadrados são os não canônicos, os enquadrados canônicos. E aí quem fala profeta não canônico é os que não escreveram o livro profético. Foram profetas, como o próprio Moisés, mas não escreveram o livro profético. Moisés, ele não é um profeta canônico. Ele só escreveu o Pentateuco, que não é profecia. E outra, aqui fala não canônico de 39 profetas. Mas como assim? Noé, Enoque, profetiza Uda e outros que apareceram. O próprio Natan, que foi profetizar para Davi, um grande profeta, mas não foi reconhecido aqui não. Os profetas canônicos são os que escreveram livros proféticos. Isaías, a Malaquias, que foi o último profeta, classifica ainda como profeta maior e menor. Os maiores de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel,
São 5 livros com 4 profetas. E os profetas menores são o restante, os outros 12 profetas menores. Que é o de hoje. A gente sabe que profecia. Deus pode usar qualquer um de nós que estamos aqui nessa aula. Então, aqui de Jesus, o apóstolo, afirmar a verdade das profecias do Velho Testamento. Então, ele pode usar qualquer um de nós para a profecia. É que diz, no Velho Testamento, no Novo, qualquer tempo houve também que falsifica o que é verdadeiro, entendeu? Artifício de Satanás. Cuidado. Qualquer mensagem que vier nesse tempo de angústia, de sofrimento, vier qualquer profecia que do YouTube está cheio, pedir, irmão, deixa para lá, nem fica escutando, não tem muito ouvido não, e tem que estar baseado na Bíblia. Está saindo muito achismo, está saindo muita coisa aí, o crente que não conhece Bíblia está tudo apavorado, se apavorando, a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Outro detalhe, falsos profetas do Antigo Testamento tinham muitos falsos profetas que no Antigo Testamento falavam profecia, ao cumprimento da profecia. Se não cumprir, não foi Deus. E outro detalhe, se estiver fora da Bíblia, fora da Bíblia. Eu vou dar um exemplo de um irmão, um profeta, profetizando para ele, dizia para ele: meu servo, por onde andas que eu não tenho te visto? O cara está subido mesmo, até Deus cobrou, né? Por onde você anda que eu não tenho te visto? Você, peraí, como é que Deus não está vendo eu? Você já vê que é antibíblico. Você já fala, não, peraí, Deus não está vendo o que eu falo. Só de você ouvir, você já fala, não, peraí. Eu não tenho Bíblia nisso aí, está errado. Você entendeu? Ouça. Vai levantar o ouvido e falar, não, eu não quero nem ouvir. Não, ouça. Mas se você conhece a palavra de Deus, vai pela palavra de Deus. Se estiver embasado na palavra de Deus, você recebe. Se não tiver, descarta e Deus te dará a vitória. Na 16, não parou a live aqui, nós vamos até o 15. Lembrando vocês, avaliação semana que vem. Eles têm uma semana para agradar o professor. Uma semana para agradar o professor, né, para a gente poder pegar mais leve. Não está difícil. Aquilo que eu mandei no grupo alguns dias atrás, né, é o que vai cair, que é alegoria, entendeu? É sinódico, sinédoque, né? O que é alegoria, o que é tipo, entendeu? Parábola, essas palavras entendeu? Então, o que quer dizer isso? Né? Metamorfose ambulante, não, isso também não. Metamorfose ambulante, não. Você entendeu? Essas palavras que vocês têm que ir decorando. O que é que vai cair? Essas coisas que eu vou dar uma palavra nessas palavras. Eu sou bonzinho, né? Passar as palavras. Olha só, parábola quer dizer tal coisa, tal quer dizer tal coisa, e amém. Aí eu vou chegar aqui, clicar no meu computador e lá vai a prova para vocês não usar. Aí a gente fica aqui cantando um hino quando vocês fazem a prova, né? Fazendo alguma poesia. E a gente vai mandando pelo usar. Acabar o tempo, a gente desliga lá. Aí você está aparecendo depois eu falo no PV para você. Então, aqui, ó, conceituação, as dificuldades de interpretação. Dificuldades para interpretar. Porque, irmãos, muitas vezes é mau entendimento. Como diz aqui, ó, na página 9, criar uma interpretação mais profunda. Vamos dar um exemplo. Quando fala dos 7 dias da criação. Quanto foi esses 7 dias? 7 dias é uma semana. Depende. Porque não dava para contar o dia no início, porque o dia não era 24 horas. Não dava para saber, ainda não tinha sido criado o Sol e a Lua. Então, como é que ia fazer o dia? Entendeu? A gente tem que analisar todo esse detalhe. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado com esse negócio de Gênesis, pode cuidar, é que ele não está numa ordem cronológica. Você pode ver que na hora que Deus fala que fez homem e mulher,
ele fala que macho e fêmea os criou, depois ele fala de como foi a criação da mulher. E Adão dormiu e tal, ele tirou uma costela, ele fez a mulher, e falou, então teve duas. E no capítulo tal ele fala que Deus fez macho e fêmea, e nesse outro capítulo está falando que ele criou a mulher, mas não está na ordem cronológica. Ah, nunca choveu na Terra. Não está na ordem cronológica. Tem que analisar isso aí se a gente acha que é discrepância. Então, os 7 dias da criação... Foram duas mulheres mesmo. A primeira mulher de Adão foi a Lilith, né? Segundo algumas lendas aí. Então, a Lilith, aquela era feinha, hein? Ela era uma serpente com cabeça de mulher, Deus me defenda. Né? Oh. Entendeu? Mas não, por isso que ele trocou pela Eva. E graças a Deus que foi Adão e Eva, né? Porque se fosse Adão e Ivo, não ia ter criado essa geração toda. Então, vamos lá. Então, ó, vai vendo os irmãos. Os dias na Bíblia, depende. Quando fala o dia do Senhor, quando fala assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Você fala assim, então um dia para ele é 1000 anos. Depende da colocação do contexto. Sobre dia e noite. Não é semelhante a hoje. Fala dia de 24 horas. Irmão, se você for olhar de dia de 24 horas, o judeu não calculava assim. O judeu calculava das 6 da tarde às 6 da manhã. E das 6 da manhã às 6 da tarde era o dia do judeu. Então nós temos que analisar. A gente não pode levar muito literal. Aqui fala na página 91, muitas referências bíblicas, a palavra dia tem significados diferentes. Vamos dizer aqui, ó, Deus passou dia, mas para ele, tempo não é impedimento. É porque Deus fala, haja e ageu, né? Daí é um dia só. Mas não, foi fazendo tudo bem feito, tudo bonitinho. O longo dia de Josué. Irmão, nessa passagem de Josué é muito interessante o modo que tem historiadores que falam assim, não, isso aqui deve ser uma mentira, porque o Josué mandou o sol parar e a lua parar, mas é a terra que gira. Só que hoje sabemos que a terra que gira. Hoje nós sabemos. Mas só que se você for olhar, hoje nós, esquece que nós aprendemos isso, você olha que o sol nasce em tal lugar e vai e se põe no outro. Então quem andou? O sol que andou. Qualquer um de nós, o sol que andou. A terra, eu não caí, eu estou paradinho aqui. Né? A terra não sai do lugar. Quem sai é o sol. Quem sai é a lua. É eles que ó, Josué, coitado, ele não tinha Google, não tinha nada disso. Ele teve que ir na raça. No meio da guerra ainda, ele abriu um livro de astrologia, alguma coisa dessa. Não, no meio da guerra, para sol, para a lua. E Deus, como entende a necessidade, ele chegou e mandou parar a terra e atendeu o pedido de Josué. Por quase um dia. Aqui está dizendo, o dia longo de Josué, mas esse dia longo foi quase um dia. Como assim quase um dia? Não foi um dia todo. Até tem um comentário que uma vez o computador da NASA, calculando a idade da Terra, ele calculou que faltava um dia, e Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, contou esse testemunho. Faltava um dia e falava para o Antônio Gilberto. E aí, achou a falta de um dia na contagem da idade da Terra. Daí ele falou assim, contagem, falta um dia por causa do dia de Josué. E leu na Bíblia. Quando ele leu na Bíblia, os cientistas falaram, aí está dizendo que foi por quase um dia. Então faltou um pedaço. Cadê esse pedaço? Ele foi na Bíblia, olhou a Bíblia e falou, é quando o rei Ezequias, ele pediu para voltar o relógio de Acais, alguns graus do relógio de Acais, e completou o dia todo. Você entendeu? O atraso o dia todo. Então, a gente vê que não adianta. Às vezes parece difícil a interpretação, mas não é que é difícil, não. Nós temos que tomar muito cuidado nessa hora do dia longo de Josué. O importante é que Deus atendeu. Jonas, também no ventre do peixe. E tem gente, a discussão é essa, era baleia ou era peixe? Grande peixe. Mas Jesus fala baleia. Você ouviu ele falando, você ouviu a voz assim de Jesus falando baleia? Você ouviu? Mas está escrito. Irmão, ali é tradução bíblica. No original é grande peixe. Para você que gosta de peixe, eu mesmo estou pensando em amanhã. Dá uma olhadinha como é que eles estão lá. Mas você que gosta de um peixinho, eles acham que é um tal de cachalote. É um dos peixes que tem a garganta um pouco maior. Um cachalote. Mas, irmão, se Jesus falasse que Jonas não deixa de ser uma baleia.
Então, se Jesus falasse que Jonas engoliu uma baleia, eu ia acreditar. Porque Jesus ele é poderoso. Né? Porque senão seria milagre. Não seria milagre, entendeu? Então, justamente é milagre por isso. Jesus, e por Jesus relatar o milagre, é porque foi verídico. É algo que aconteceu. Se ele não tivesse relatado, eu ia falar, mas quem prova que essa história do Jonas é verdadeira? Se Jesus relatou, é porque é verdadeiro. Então, essas dificuldades a gente tem que entender. Como foi o milagre de Deus. Mas alguém fala assim, é milagre, mas uma baleia não pode engolir, ou o grande peixe não pode engolir. Irmão, o milagre não está aí. O milagre não está no grande peixe engolir. O milagre está no cabra lá, o Jonas, ficar 3 dias na barriga do peixe, ainda ter força de orar, né? Clamar a Deus. Então, aí é o milagre, entendeu? Então, o milagre não é ficar na barriga do peixe, é ser engolido pelo peixe. O milagre é estar vivo dentro da barriga do peixe e ser devolvido com vida. E no lugar que Deus queria, maior milagre ainda, até o peixe sabia o endereço. Então, a gente vê que é nisso que a gente tem que saber a interpretação. E dificuldade com lugares, presta atenção, que nós já estamos chegando no final da aula. Aqui os lugares, eles mudam de nome devido a quem está citando. Por exemplo, Labão, ele chama o lugar de Jegar-Sadu e Jacó de Gileade, Gilide. Daí, tipo assim, um falava arameu e o outro falava hebraico. Então é lógico que cada um ia chamar de um nome diferente segundo o seu idioma, o seu dialeto. Monte Hermon, da mesmo jeito. Um chama de Sion pelo Sidônio e Seri pelos amorreus. E Sion, a palavra Hermon refere-se diante picos da montanha. Picos da montanha. Então, Laís, Lessen, Mispa, ou Mispe, o Mar Morto. Mar Morto, então, Mar Morto, como ele tinha muito sal, um chamava ele de Mar de Sal, outro de Mar Salgado, outro Mar de Campina ou Mar Oriental. Depende. É a mesma coisa que perto tem a Avenida Atlântica, que um chamam de Robert Kennedy. Né? É um modo de chamar. Se eu perguntar para você, onde você está? Você fala assim, eu estou aqui no ponto da bola branca. Os novatos não sabem o que é isso, bola branca. Você entendeu? Porque o nome da aviação mudou várias vezes, mas para nós continua a bola branca. Você entendeu? Então, é o modo de se expressar, é o modo do conhecimento, a linguagem, o dialeto, o modo... É a mesma coisa que aqui em São Paulo eu dou muita risada. Eu sou de São Paulo, mas quando eu vim do interior, eu vou olhar aqueles micro-ônibus assim, a minha perua está vindo. Eu falei, a perua para mim é Kombi. Né? Mas é um modo de falar, né? É um micro-ônibus, é um modo de falar. Uma vez eu estava dando carona para o noivo assim, para de perto daquela perua. E eu fui indo embora. E você passou a perua? Eu falei, não vi perua nenhuma. Aquela ali azul e branca. Eu falei, é um ônibus. Você entendeu? Então, na Bíblia não é discrepância. Você tem que ver quem que está pronunciando, que povo que está dizendo o nome, que tribo que está dizendo o nome. Daí, de acordo com a linguagem que eles usam, vai chamar diferente. É chamada de Ariel, né? Não tem nada a ver com sabão em pó. Sabão em pó Jerusalém, não tem nada a ver. Né? Então, Ariel. Né? Então, dizer aqui, Babilônia é intitulada de Cesac. Olha os nomes, entendeu? O Lago de Genezaré é um lago, mas ele é chamado de Mar da Galileia, Mar de Quinerete e Mar de Tiberíades. Esse mar não tem mar nenhum, é um lago. Pensou? Você chamar de Lago de Guarapiranga, você chamar de Mar Guarapiranga, né? Mar da Billings. Fica esquisito, os Mar da Billings, onde fica esse mar? Você fala ali na balsa, o Mar da Billings, tem umas tilápia bonitinha e tal. Mar da Billings é igual a eles, era um lago. Era como se fosse uma represa, digamos assim, mas era chamado de mar. E outras dificuldades que a gente vê com relação ao nome das pessoas. Oséias mesmo, ele era chamado de Josué. É a mesma tradução, o mesmo significado, só que muda conforme o lugar que ele é citado, muda o nome. De Oséias para Josué. E muitos outros. O Jó, filho de Sacar, é chamado de Jazub, é o mesmo Jó. Pastor Jair, oi. Esse Oséias é o mesmo Josué? É a mesma pessoa? É o mesmo Josué, o Josué que guiou o povo de Israel. Ah, tá. Então ele é chamado de 2 nomes. Ele tinha, conforme a pronúncia. Na época que ele estava lá no deserto, ainda era Oséias, filho de Nun. Depois, como Josué, só mudou a língua, o idioma. Depois o Azarias é o mesmo Uzias,
no ano que morreu o rei Uzias. Né? Mas o nome de Oséias, quem mudou foi Moisés, não foi? Ou não tem nada a ver? Não, é o modo de citar, né? Era chamado como Josué. Aqui, ó, Joacás, filho de Josias, Reuel, não é o Bernardino, era o sogro de Moisés, né? É também chamado de Jetro. Né? Jetro. Nós conhecemos mais por Jetro. Aí você lê em duas passagens bíblicas, você vai, coitado do Moisés, ele tinha 2 sogros. Não, só mudou o nome do sogro. É querer muita maldade com Josué, com Moisés. Depois tem Isvi, filho de Saul, que é chamado de Abinadab, Quileade, o Mateus, que é chamado de Levi, primeiro ele era Levi, depois foi chamado de Mateus, nome romano, depois nome hebraico, Lebeu, é chamado de Tadeu, e também de Judas, filho e irmão de Tiago. Olha os nomes dele, Lebeu, Tadeu e Judas. Silvano é o mesmo Silas. Silvano, eu falo, você lê lá em Coríntios, falando sobre Silvano, está citando Silas. Então a gente tem que ver, que é o mesmo personagem. Agora, no caso de Herodes, não era o nome dele. Herodes, César e Faraó é título. Herodes, César e Faraó é título. Faraó, né? Faraó, Tutacamon, Muntacamon. o César, Herodes, Agripa, Herodes I, Herodes. Então, é o título dele. É o título dele que leva esse nome. E virando a página, encerra-se a matéria. Isso. Mas de vocês também, é que Deus não quer falar com vocês. Aí é para vocês escrever a prova. Semana que vem, agradeço os que estiveram ativos. E eu vou mandar. Eu não vou mandar as dicas dessa vez, porque a prova vai ser ao vivo. Aquelas dicas que eu mando, isso vai ficar muito fácil. Vocês já vão ficar. Vocês já vão deixar o. Vixe, agora. Ó, vão deixar gabarito pronto. Ah! Meus irmãos, eu quero me desculpar aí pros irmãos, estava acionado aí o áudio aqui. Peço perdão pros irmãos aí. Nada. Tô aprendendo ainda. Aprendendo a mexer. Então, eu vou mandar a semana que vem. Se alguém não pegou aquela, se de repente saiu do grupo, eu não entendo muito disso, eu mando novamente o que vai cair. Né? Vou mandar, depois vocês vão, um dia lá eu vou dar aquela dica, e a prova vai ser do mesmo jeito. 10 associar a coluna e 10 ver o fim. Talvez eu mande a prova. Deixa eu ver. Vou quebrar o galho de vocês, hein? Paizão. Mandar para mim em PDF. Não. Vocês postam também, não? Não, eu vou ver se eu mando cedo à noite. Aí é só responder e mandar de volta. É mais fácil. Já veio o PDF prontinho, seu stock. É só abrir no Word. Não, mas eu vou lá para você. Ei, travou, destrava aí. Tá voltando. Tá querendo voltar. Eu não tô travado, não. Aí eu tô mexendo. Aí, pronto. Então, se uma dúvida, vocês mandam pelo zap. Vocês estão abusando. Vocês mandam pelo zap, tá bom? Alguma dúvida. Vocês estão rindo por quê? O que aconteceu? Vocês estão... É que você tá travando. Aí tá... Sim. A gente te ama, você sabe disso. É verdade. Ô, pastor, no básico, no curso básico, a gente vai entrar eu parei de travar. No Velho Testamento também? É claro, normal. Principalmente angelologia, de outras maneiras, vai vir tudo. E vai entrar sim. Não é só o Novo Testamento, não, é geral. O negócio ainda vai ficar estreito para vocês aí. Tá bom? Agradeço a todos pela atenção dispensada. Vamos agradecer a Deus. Tiago, aí da sua casa mesmo, agradece a Deus por nós. Qual dos dois? Tem dois. Tiago Senajô, que não é Senajô. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por essa live.
Que isso possa se tornar mais recorrente, nós possamos ter esse encontro mais vezes. Isso possa ser, Senhor, um difusor de águas, um divisor de águas, um difusor da tua palavra. Que nós possamos usar esta ferramenta mais e mais para colocarmos a tua palavra em disposição para o mundo inteiro. Obrigado pela sabedoria do nosso professor. Obrigado a cada um que conseguiu entrar, aqueles que vão ver após a gravação, e que todos nós sejamos abençoados e tenhamos uma quarentena rápida de passagem, nós possamos nos reunir novamente e confraternizarmos e agradecer a Ti por mais este ano de vida e que o professor Jair possa mais e mais nos ajudar com seu conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a todos. Um abraço. Deus abençoe. Não esquecem, amanhã é dia de feriado para descansar. Amanhã é dia de Tiradentes, hein? Pelo amor de Deus, fique em casa, pô. Não, e é feriado, para aproveitar para descansar. É feriado, aproveita, hein? Aproveita para descansar. O senhor não vai pescar, cidadão. O seu pai é de pescar. Os homens vão pegar o senhor na rua. Vai com Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.